uma dúvida aí que algumas colegas têm em relação à contratação na consultoria, né? Nosso trabalho na consultoria. Veja, faz 22 anos que eu trabalho na consultoria. Eu fui para a consultoria por opção. Tá? Quando eu me desliguei da empresa multinacional, eu não quis mais ser empregada, né? Isso já faz 23 anos. E aí eu iniciei na consultoria. Eu já trabalhava na consultoria em paralelo. Eu sempre tive claro assim, a carreira é minha, eu não posso colocar os ovos numa cesta só. Eu sempre tenho que ter um plano B. Desde que eu me formei, eu sempre tive alguma atividade paralela, além do emprego onde eu trabalhava, da empresa onde eu trabalhava. E eu já tinha uma empresa de consultoria, então, né, eu já iniciei na consultoria nesses 22 anos. Se não fosse uma boa alternativa para nós, psicólogos e psicólogas, né, eu não ficaria 22 anos na consultoria, concorda? E, além disso, por que as empresas estão cada vez mais solicitando o nosso trabalho? Tem alguns números que eu quero compartilhar aqui com vocês. São alguns números novos também que eu trouxe hoje, né? Que saiu hoje uma divulgação de uma matéria, e eu faço parte de um grupo que o psicólogo que foi entrevistado nessa matéria pela CBN, não foi pela CBN, foi pela BBC. Ele faz parte desse mesmo grupo de pesquisadores em saúde mental no trabalho no Brasil, tem até alguns pesquisadores da América Latina, e ele compartilhou no grupo do WhatsApp, então tá fresquinha a informação aí para eu compartilhar com você. Fica aqui que eu vou te trazer informações bem atualizadas, como sempre é o meu compromisso, né? Esse meu compromisso com você, com as minhas alunas, alunos mentorados, de sempre procurar levar informações atualizadas, levar informações consistentes, né? Porque como psicólogo e como psicóloga, nós somos responsáveis, né? Pelo que a gente fala, pelo que a gente informa. E como psicologia é uma ciência, não dá para a gente ficar caindo com conteúdos superficiais, com conteúdos no senso comum. A gente precisa realmente fundamentar nossa fala, nossa prática de maneira consistente. Então, eu sempre gosto de trazer números, de trazer estatística, ciência, com fontes confiáveis, para você poder ter a segurança de que o que eu estou falando para você, que sim, que existem muitas oportunidades para você iniciar na consultoria e fazer 10 mil reais por mês, é verdade. Eu não estou aqui com papo de marqueteira. Eu não sou marqueteira, gente. Eu sou psicóloga, eu sou profissional de psicologia, né? Então, eu vou comentar com você alguns números bem recentes, que você vai ver quantas oportunidades nós temos, tanto em saúde mental no trabalho, quanto em desenvolvimento humano e organizacional. Então, vamos lá. Olha só, porque que é importante a gente estar falando sobre esse assunto, principalmente relacionado à consultoria, né? O burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho, tá? Então, em 2022, você sabe que ele foi incluído no CID-11 como uma síndrome relacionada ao trabalho, ok? Então, tá. Sendo uma síndrome relacionada ao trabalho, né? O que aconteceu? Além das pessoas terem mais clareza e se informarem sobre o burnout, né? O que é o burnout, terem mais informações, e nós também contribuímos muito nesse sentido, né? Por meio de palestras, de várias estratégias aí junto às empresas, né? Isso foi fazendo com que as pessoas tivessem mais clareza, assim, dos sintomas e procurasse ajuda, né? Procurasse o diagnóstico mais preciso. E aí, o que aconteceu? Olha só esses números, como eles são bem importantes, né? O burnout cresceu, né? Os afastamentos por motivo de burnout, junto ao INSS, então a fonte é o INSS, uma fonte confiável, 1000% nessa última década. Em 2019, tinham, né, 178 pessoas foram afastadas por motivo de burnout, em 2019. Em 2023, olha só,
421 pessoas foram afastadas por motivo de burnout. No mundo, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking, infelizmente, né? Com incidência de burnout. Então, houve um aumento de 2019 para 2023 de 136%. Então, vem comigo, vamos raciocinar aqui. Se o burnout é comprovado como uma doença, perdão, gente, eu falo doença, que é comum, né, falar doença, mas é uma síndrome. Se o burnout é realmente uma síndrome relacionada ao trabalho, isso já está reconhecido pela OMS, no Brasil também, então ninguém questiona mais isso, ok? As intervenções em burnout, elas são intervenções na organização do trabalho. Se você faz um atendimento clínico individualizado, mas você não vai na organização do trabalho, ver o porquê que esse trabalho está adoecendo esse trabalhador e procurar transformar essa organização do trabalho, não vai ser tão efetivo esse atendimento individual quanto se você puder ir na causa do problema. Concorda comigo? Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao atendimento individual. Eu só estou falando para você, contextualizando e analisando de uma maneira sistêmica o problema. Se a causa está lá na organização do trabalho, eu tenho que ir na causa. E na consultoria, é isso que nós fazemos. Nós não vamos trabalhar com o burnout de uma maneira individualizada, clínica. Porque na consultoria nós vamos trabalhar com base na psicologia do trabalho. Então, as empresas, quando nos contratam, e elas têm nos contratado com muito mais frequência do que vocês imaginam, ok? Elas querem um trabalho da psicologia do trabalho. Elas podem até ter já algumas alternativas da psicologia clínica em paralelo, mas para realmente fazer mudanças na cultura, mudanças nas relações, na organização do trabalho, nas relações socioprofissionais, ela vai ter uma abordagem da psicologia do trabalho. E aí, a consultoria organizacional, ela vai ter como fundamento a psicologia do trabalho e a psicologia organizacional, dependendo aí da intervenção que você vai fazer. Então, nós temos tantas oportunidades, crescem cada vez mais, principalmente em saúde mental no trabalho, que muitas colegas estão aí insistindo em fazer um trabalho limitado, né? Limitado no sentido de que está sendo remunerado em R$30 por mês não, perdão, R$30 a sessão, né, de atendimento, me falaram isso hoje, né? E a tabela da FENAPSE, da Federação Nacional de Psicólogos, que está lá no site do Conselho Federal de Psicologia. Tá vendo como tudo eu dou a fonte para você ver que aqui não é papo furado, né, blá, blá, blá de marqueteira, porque eu não sou marqueteira, tá? Vai lá no site do Conselho Federal de Psicologia, olha a tabela da FENAPSE, da Federação Nacional de Psicólogos, vai lá, e você vai ver os valores de referência da FENAPSE. O valor mínimo de referência para consultoria é R$270. Eu estou arredondando aqui, tá? O valor médio, R$558. O valor máximo da hora, tá, gente? Da hora, na consultoria, é R$627. É 270, 558, R$627. O meu valor mínimo, hora, é R$600. Por que mínimo? Porque dependendo da empresa, dependendo do trabalho, eu cobro até mais o valor hora, tá? Então, a gente não informa geralmente para a empresa o valor hora, a gente informa o montante e usa o valor hora para cálculo nosso de bastidores, ok?